Em 2019, um jornalista belga recebeu um pendrive de uma fonte anônima. Dentro desse pendrive havia mais de 1000 gravações de áudio, conversas íntimas, discussões familiares, consultas médicas, endereços de casa, números de telefone, segredos que as pessoas juravam que ninguém mais tinha ouvido. E sabe de onde vinham essas gravações? Do Google. Mais especificamente do Google Assistente, o mesmo que está no seu celular agora. E o pior, 15% dessas gravações tinham sido feitas sem que as pessoas dissessem "Ok, Google". O assistente simplesmente ativou sozinho e começou a gravar. Isso não é teoria da conspiração. Isso foi confirmado pelo próprio Google e é só a ponta do iceberg. Neste vídeo eu vou te mostrar exatamente o que as Big Techs sabem sobre você, os escândalos que elas tentaram esconder e como você mesmo autorizou tudo isso sem perceber. Fica até o final porque eu vou te ensinar a descobrir, no seu próprio celular, tudo que o Google já gravou sobre você. E eu te garanto, você vai se assustar. Eu preciso te contar uma história. Em 2010, uma empresa criou um experimento social. Eles escreveram nos termos de uso de um aplicativo que os usuários concordavam em entregar sua alma imortal para a empresa. Literalmente isso. A frase dizia que, ao aceitar os termos, você cedia sua alma. Sabe quantas pessoas leram isso antes de clicar em "Aceito"? 7.500 pessoas aceitaram. Só uma pessoa percebeu. Uma pessoa em 7.500. E isso não é um caso isolado. Uma pesquisa da Deloitte mostrou que 91% das pessoas aceitam termos de uso sem ler uma única linha. Entre jovens de 18 a 34 anos, esse número sobe para 97%. Agora, pensa comigo. Se você não lê o contrato antes de assinar, como você sabe o que está autorizando? Eu fui ler. E o que eu encontrei me deixou de cabelo em pé. Os termos de uso do Microsoft Teams, por exemplo, têm mais de 18.000 palavras. Para ler tudo, você levaria 2 horas e meia. O Instagram pede acesso à sua câmera, microfone, localização, contatos e até informações sobre outros aplicativos instalados no seu celular. O TikTok pode acessar o conteúdo da sua área de transferência, aquilo que você copia e cola. E sabe o que você está autorizando quando aceita esses termos? Acesso ao seu nome completo, sua idade, seu endereço, sua localização em tempo real, todas as suas pesquisas, todos os lugares que você visitou, todos os e-mails que você escreveu, todas as fotos que você tirou, mesmo as que você nunca publicou, e até as conversas que você teve perto do seu celular. As empresas sabem que você não vai ler e contam com isso. Mas espera, isso é só o começo. O que o Google faz com essas informações é ainda mais perturbador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você usa Android, Gmail, Google Maps, YouTube ou Chrome? Se você respondeu sim para qualquer um desses, o Google sabe praticamente tudo sobre você. E quando eu digo tudo, eu quero dizer tudo. Vamos começar pela sua localização. O Google Maps não só sabe para onde você vai, ele sabe onde você esteve nos últimos anos. Cada restaurante, cada loja, cada viagem. E quando você usa a navegação, sua localização é coletada várias vezes por minuto. E aqui vem a parte que ninguém te conta. Mesmo quando você desativa o histórico de localização, o Google ainda coleta seus dados através de outra configuração chamada atividade na web e de apps. Ou seja, desativar uma coisa não significa que você está protegido. É como trancar a porta da frente enquanto a janela está escancarada. Em 2023, o Google foi processado por isso.
um processo de 5 bilhões de dólares nos Estados Unidos, alegando que a empresa rastreava a navegação de usuários mesmo quando eles estavam no modo anônimo do Chrome. O Google encerrou o processo pagando uma indenização, ou seja, eles sabiam que estavam errados. Agora vamos falar dos seus e-mails. O Gmail armazena todas as suas mensagens, enviadas, recebidas, rascunhos que você nunca enviou, e-mails na lixeira. E essas informações são usadas para criar um perfil sobre você. O que você compra? Com quem você conversa? Quais são seus problemas? Quais são seus desejos? E as suas fotos? Se você usa o Google Fotos, a empresa tem acesso a todas as suas imagens. Mas não é só isso. Eles usam reconhecimento facial para identificar você e as pessoas que aparecem nas suas fotos. Em 2022, o Google foi obrigado a pagar uma indenização milionária a moradores de Illinois porque estava coletando dados biométricos faciais sem o consentimento adequado. Eles estavam literalmente mapeando o rosto das pessoas sem pedir permissão direito. E a sua voz? Lembra do caso que eu contei no início do vídeo? Em 2019, funcionários do Google ouviam gravações feitas pelo Google Assistente. Um canal belga teve acesso a mais de 1.000 gravações, e 15% delas tinham sido feitas sem que os usuários ativassem o assistente. Nessas gravações, havia conversas íntimas, informações médicas, dados profissionais e até endereços pessoais. Funcionários ouviram pessoas falando sobre doenças, sobre problemas de família, sobre segredos que achavam estar protegidos dentro de casa. O Google admitiu que funcionários transcrevem cerca de 0,2% das gravações. Parece pouco, certo? Mas considerando os bilhões de interações, estamos falando de milhões de áudios sendo ouvidos por pessoas reais. E isso me leva ao caso mais perturbador de todos. O caso que provou que nossos piores medos são reais. Em agosto de 2024, o site 404 Media teve acesso a uma apresentação interna de uma empresa americana chamada Cox Media Group. Nessa apresentação, a empresa explicava para potenciais clientes como funciona um software chamado Active Listening. Em português, escuta ativa. E o que esse software faz? Ele usa o microfone de qualquer dispositivo, celular, notebook, Smart TV, assistentes como Alexa, para captar suas conversas em tempo real. Depois, usa inteligência artificial para analisar o que você está falando e identificar intenções de compra. Se você falar sobre viagem perto do celular, vai começar a ver anúncios de passagens. Se falar sobre um carro novo, vai ver anúncios de concessionárias. Se comentar sobre dor de cabeça, pode começar a ver propagandas de remédios. E sabe qual foi a justificativa da Cox Media Group para dizer que isso é legal? Você concordou. Nos termos de uso, aqueles que você não leu. A apresentação vazada listava como parceiros o Google, a Meta e a Amazon. Depois que a história veio a público, as empresas correram para se defender. O Google disse que removeu a Cox Media Group do seu programa de parceiros. A Meta disse que estava investigando. A Amazon negou qualquer envolvimento, mas o estrago estava feito. A apresentação provou que existe tecnologia para ouvir suas conversas e transformá-las em anúncios, e que empresas estão dispostas a usar isso. E aqui vem a parte mais irônica de toda essa história. Um funcionário da própria Cox Media Group contou ao site 404 Media que depois de entrar na empresa, a primeira coisa que ele fez foi desativar todas as permissões de microfone dos seus dispositivos e remover todos os dispositivos Amazon Echo da sua casa. Quando quem trabalha com isso não confia no sistema, o que isso diz para nós? Existe uma frase famosa no mundo da tecnologia. Se o serviço é gratuito, você não é o cliente, você é o produto. E isso nunca foi tão verdade quanto agora.
O modelo de negócio do Google, da Meta, do TikTok e de praticamente todas as grandes plataformas é baseado em publicidade. E para que a publicidade funcione, elas precisam conhecer você. Conhecer melhor do que você conhece a si mesmo. Uma pesquisa da Sherlock Communications mostrou que 69% dos brasileiros têm a sensação de que o celular ouve conversas sem permissão. 2 em cada 3 brasileiros sentem isso. E aqui vem a verdade perturbadora. Mesmo que o celular não esteja gravando você o tempo todo, as empresas já têm dados suficientes sobre você através de outras fontes, seu histórico de pesquisas, sua localização, seus padrões de navegação, suas curtidas e interações, as pessoas que você conhece, os lugares que você frequenta, quanto tempo você para em cada post, o que faz você rolar mais rápido e o que faz você parar. E aqui está o detalhe mais assustador de todos. O algoritmo não precisa ouvir você diretamente. Ele consegue prever o que você quer com base no comportamento de milhões de pessoas parecidas com você. Funciona assim. Você está na casa de um amigo e vocês conversam sobre uma marca de celular. O algoritmo não ouviu a conversa, mas ele sabe que você estava lá porque rastreou sua localização. E quando seu amigo pesquisa sobre aquele celular depois, o sistema entende que vocês estavam juntos e assume que você também pode ter interesse. E então você abre o Instagram e vê um anúncio daquele celular. E pensa, meu Deus, eles estavam me ouvindo. Mas na verdade, é pior do que isso. Eles não precisam te ouvir. Eles conseguem te prever. E isso me leva à pergunta que não quer calar. O que mais essas empresas sabem que nós ainda não descobrimos? Em junho de 2024, o site 404 Media obteve acesso a documentos internos do Google. E o que estava nesses documentos é assustador. Milhares de incidentes de privacidade ocorridos entre 2013 e 2018. Incidentes que nunca foram divulgados ao público. O Google Street View coletou e armazenou placas de veículos durante o mapeamento de ruas. Milhares de placas. Você pode estar nessa lista. O aplicativo de voz do Google gravou áudios de mais de 1.000 crianças durante 1 hora, sem que os pais soubessem. Crianças. Dados privados do Google Docs foram compartilhados publicamente por engano. Documentos que deveriam ser secretos apareceram para qualquer pessoa. Informações de endereços e viagens do Waze foram expostas. O Waze, para quem não sabe, também é do Google. O Google disse que todos os incidentes foram corrigidos. Mas a pergunta que fica é: quantos outros incidentes aconteceram que nós nunca ficamos sabendo? Se isso é o que vazou, imagina o que ainda está escondido. E não foi só o Google. Em 2013, Edward Snowden, um ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, revelou ao mundo que o governo americano tinha acesso aos servidores de empresas como Google, Facebook e Apple. Eles podiam acessar e-mails, fotos, videoconferências, tudo. Snowden provou que governos e empresas trabalham juntos para coletar dados de cidadãos comuns. E ele pagou caro por isso. Teve que fugir para a Rússia e está lá até hoje, porque se voltar para os Estados Unidos, vai preso. Então, quando alguém diz que essas preocupações são teoria da conspiração, lembra disso. Empresas já foram processadas e condenadas. Documentos internos já vazaram. Escândalos já foram confirmados. Isso não é paranoia. Isso é realidade. Agora a parte mais importante deste vídeo. O que você pode fazer para se proteger? Eu vou fazer um tutorial simples e rápido para te ajudar. Pega seu celular. Vai em Configurações, depois em Aplicativos. Escolhe qualquer aplicativo e clica em Permissões. Você vai ver uma lista: câmera, microfone, localização, contatos.
Agora, olha com atenção. Esse aplicativo realmente precisa de todas essas permissões? Um aplicativo de calculadora precisa de acesso ao microfone? Um jogo precisa saber sua localização? Se a resposta é não, desativa e pronto. A verdade é dura de ouvir, mas precisa ser dita. Nós vivemos em uma era onde privacidade virou artigo de luxo. Cada clique, cada pesquisa, cada curtida, cada passo que você dá com o celular no bolso está sendo usado para montar um perfil sobre você. E o mais irônico de tudo, nós mesmos autorizamos isso. Toda vez que clicamos em aceito sem ler, estamos abrindo a porta da nossa vida digital para estranhos. Em 2013, quando Snowden vazou os documentos da NSA, o mundo ficou indignado. Prometemos que nunca aceitaríamos isso. E o que fizemos? Continuamos usando os mesmos serviços, aceitando os mesmos termos, entregando os mesmos dados. A pergunta que fica é: até onde isso vai? E o que mais estão fazendo com nossos dados que nós ainda não descobrimos? Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like. Se você quer que mais pessoas saibam disso, compartilha. E se você quer continuar descobrindo as verdades que ninguém te conta, se inscreve no canal. Toda semana eu desvendo uma nova camada do mundo e compartilho as curiosidades mais legais aqui no canal. Agora me conta nos comentários. Você já teve a sensação de que seu celular estava te ouvindo? O que aconteceu? Eu vou ler todos os comentários e responder o máximo que eu conseguir. Nos vemos no próximo vídeo.